pai de Bob Tyndall faleceu. E Bob foi procurar nas coisas do seu pai e achou uma Bíblia que o pai sempre carregava consigo e manuseava muito. E ao folhear essa Bíblia, Bob achou uma anotação do seu pai que dizia assim: Jesus não nos ensinou a cantar. Jesus não nos ensinou a pregar. Jesus nos ensinou a orar. Bem-vindo, bem-vinda! Estamos aqui para mais um Café com Palavra do Ministério Igrejas Discipuladoras. Sim, para Jesus a oração era prioritária. Logo no início do Evangelho de Marcos, no início do ministério de Jesus, diz assim, Marcos 1,35, tendo-se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Mais tarde, já pelo meio do ministério, meio tempo do ministério, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, de estar sozinho com o Pai, depois de haver feito a multiplicação dos pães para alimentar 5.000 pessoas, ou entre homens e mulheres até 12.000 pessoas. Isso nós vemos em Mateus 14, 23. Já no final do seu ministério, Lucas faz a menção de que ele sai para orar como era seu costume, Lucas 22. Então nós vemos em Marcos o início do ministério, no meio do seu ministério na multiplicação dos pães e no final o evangelista Lucas registrando que era costume de Jesus se retirar para orar. Jesus tinha o hábito. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele não só ensina com palavras, como nós vamos ver quando eles pedem, ensina-nos a orar, e Jesus traz a oração do Pai Nosso, mas sua vida era uma vida de oração. Ele também tinha o exemplo. Então, nós percebemos nos evangelhos que Jesus se empenhava em orar, que isso era parte da sua vida, não é aqui eu estou atuando no ministério e aqui eu estou orando. Para Jesus, isso é uma coisa só. Servir e orar é a mesma dimensão, o mesmo lado da moeda. Depois de orar, de estar na presença de Deus, transbordando de unção e compaixão, ele saía então desse local de intercessão e ia colher os frutos das vitórias obtidas em oração. As vitórias não eram obtidas no fazer, vitórias obtidas em oração, que se expressavam depois então em milagres grandiosos, em revelações cheias da autoridade de Deus no seu falar, no seu viver, e curas maravilhosas e poderosas libertações. Então, Jesus não tem uma separação entre orar e servir. O servir é resultado do orar, é resultado da intercessão, é resultado de estar na presença de Deus. A oração era uma prática tão arraigada em Jesus, mas tão arraigada em Jesus, que mesmo no momento que ele estava lá na cruz, ele tinha a zombaria, o deboche das pessoas que estavam ali, as primeiras palavras que Jesus pronuncia na cruz, as primeiras palavras foram uma oração, o que não nos espanta nem um pouco. Por quê? Porque a oração fazia parte da vida dele. Ele encarou a morte do mesmo jeito como havia passado pela vida, sem temor. E ao morrer, confiou seu espírito ao cuidado do Pai, dizendo, está consumado. Então, não devemos pensar que a morte de Jesus foi o fim do ministério dele. Hebreus afirma que o ministério de Jesus no céu hoje é a intercessão. Assim como ele era um intercessor e orava aqui, ele continua sendo intercessor. Olha, Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ah, queridos, que lindo isso. Jesus vivendo para interceder por mim e por você. Jesus nunca faria algo que não tivesse valor ou que fosse sem vida, e nem pediria que nós fizéssemos isso. Então, ele nos chama
Como ele diz para os discípulos no jardim do Getsemane: você não pode vigiar nem uma hora comigo? E aí ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quer que nós aprendamos com o modelo de vida dele, a ter comunhão com ele, com o Pai, por meio da oração. E todo o nosso ministério fluindo de quem somos e de nossa comunhão com ele, discernindo os tempos, o kairós de Deus e o que sua graça está fazendo para nos juntarmos a ele. Então, querida e querida, nesta jornada de oração que estamos iniciando, no que você já cresceu em seu hábito de oração nesta semana e como você quer crescer, compartilhe conosco aqui nas redes sociais. Um grande abraço.